Biologia molecular. A biologia molecular é o campo científico que estuda os processos biológicos no nível das moléculas, com foco especial nos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e nas proteínas. Esta disciplina investiga como a informação genética é armazenada, transmitida e expressa nas células. Conceitos fundamentais. Dogma central: o fluxo de informação genética segue o caminho DNA-RNA-proteína, através dos processos de transcrição e tradução. Genoma: o conjunto completo de material genético de um organismo. O genoma humano contém aproximadamente 3 bilhões de pares de bases e cerca de 20 mil genes codificadores de proteínas. Expressão gênica: processo pelo qual a informação contida nos genes é utilizada para sintetizar produtos funcionais, como proteínas ou RNA não codificantes. Regulação gênica: em mecanismos que controlam quais genes são expressos, quando e em que quantidade, incluindo fatores de transcrição, modificações epigenéticas e RNA regulatórios. Principais técnicas. PCR, a reação em cadeia da polimerase, método que amplifica exponencialmente sequências específicas de DNA, permitindo a detecção de pequenas quantidades de material genético. Sequenciamento de DNA, indeterminação da ordem exata dos nucleotídeos em uma molécula de DNA, desde métodos tradicionais, a Sanger, até tecnologias de nova geração, ONGS. Clonagem molecular, inserção de fragmentos de DNA em vetores para replicação em células hospedeiras, fundamental para estudos funcionais. Tecnologias de edição genômica, em sistemas como CRISPR-Cas9 que permitem modificações precisas no DNA, revolucionando a pesquisa e terapias genéticas. Aplicações clínicas. Diagnóstico molecular, identificação precisa de patógenos, mutações genéticas e biomarcadores associados a doenças. Oncologia molecular, em caracterização de alterações genéticas em tumores para diagnóstico, prognóstico e seleção de terapias direcionadas. Medicina personalizada, em adaptação de tratamentos ao perfil genético individual, otimizando eficácia e minimizando efeitos adversos. Terapia gênica, em correção de defeitos genéticos através da introdução de genes funcionais ou edição do DNA mutado. A biologia molecular representa um dos pilares da medicina moderna, fornecendo as bases para a compreensão dos mecanismos moleculares das doenças e desenvolvimento de abordagens diagnósticas e terapêuticas cada vez mais precisas e personalizadas. Citologia. A citologia é a ciência que estuda as células, suas estruturas, funções e processos biológicos. Como ramo da biologia celular com aplicação diagnóstica, a citologia examina células isoladas ou em pequenos agrupamentos para identificar alterações morfológicas associadas a processos fisiológicos e patológicos. Conceitos fundamentais. Célula, uma unidade estrutural e funcional básica de todos os organismos vivos, contendo organelas especializadas que desempenham funções específicas. Morfologia celular, estudo da forma, tamanho e características estruturais das células, fundamentais para a identificação de alterações patológicas. Ciclo celular, em sequência de eventos que levam à divisão celular, incluindo as fases G1, S, G2 e mitose, cuja desregulação está associada a diversas doenças. Diferenciação celular, um processo pelo qual células indiferenciadas adquirem características morfológicas e funcionais específicas, originando os mais de 200 tipos celulares do corpo humano. Principais técnicas.
Citologia esfoliativa, em análise de células naturalmente descamadas ou obtidas por raspagem de superfícies epiteliais, como no exame de Papanicolau. Citologia aspirativa, uma obtenção de células através de aspiração por agulha fina, APAF, técnica minimamente invasiva para avaliação de nódulos e massas. Citologia de líquidos biológicos, exame de fluidos corporais como líquor, líquido pleural, acítico e urina para detecção de células anormais. Técnicas de coloração e métodos como Papanicolau, Jensen e Grunwald que evidenciam diferentes estruturas celulares para análise morfológica detalhada. Citologia molecular e integração de técnicas como imunocitoquímica, fiche-citometria de fluxo para análise de marcadores moleculares específicos. Aplicações clínicas: rastreamento de câncer, identificação precoce de lesões pré-malignas e malignas, especialmente no colo uterino através do exame de Papanicolau. Diagnóstico oncológico, em caracterização de neoplasias em diversos órgãos e tecidos, auxiliando na classificação e estadiamento. Avaliação de processos inflamatórios, identificação de padrões celulares associados a infecções e doenças inflamatórias. Monitoramento terapêutico, em acompanhamento da resposta a tratamentos através da análise de alterações celulares ao longo do tempo. A citologia representa uma ferramenta diagnóstica fundamental na medicina moderna, oferecendo métodos relativamente simples, rápidos e minimamente invasivos para detecção precoce e caracterização de diversas condições patológicas, contribuindo significativamente para o diagnóstico precoce e precisão terapêutica. Citologia molecular em conceitos, técnicas e aplicações. 1. Definição e conceitos fundamentais. A citologia molecular representa a convergência entre a citologia tradicional e a biologia molecular, combinando a análise morfológica das células com a investigação de seus componentes moleculares específicos. Esta abordagem integrada permite não apenas visualizar alterações estruturais nas células, mas também identificar modificações genéticas, proteicas e metabólicas que não seriam detectáveis por métodos citológicos convencionais. Enquanto a citologia convencional baseia-se principalmente na observação microscópica de características morfológicas, a tamanho, forma, relação núcleo-citoplasma, padrões de coloração, a citologia molecular investiga biomarcadores específicos e alterações moleculares que refletem processos biológicos fundamentais como proliferação celular, apoptose, diferenciação e transformação neoplásica. 2. Principais técnicas em citologia molecular. 2. Imunocitoquímica, AICC. A imunocitoquímica utiliza anticorpos específicos marcados com cromógenos para detectar proteínas-alvo em preparações citológicas. Esta técnica permite identificação de linhagem celular, determinação da origem de células neoplásicas através de marcadores específicos, como citoqueratinas para células epiteliais, pimentina para células mesenquimais. A avaliação de marcadores prognósticos, detecção de proteínas associadas a comportamento biológico específico, como receptores hormonais em câncer de mama. Identificação de produtos virais, detecção de proteínas virais em células infectadas, como proteínas do HPV em lesões cervicais. A técnica envolve fixação celular, permeabilização, bloqueio de ligações inespecíficas, incubação com anticorpos primários e secundários, e visualização através de sistemas de detecção cromogênica ou fluorescente. 2. Hibridização in situ, AISH.
Esta técnica utiliza sondas de ácidos nucleicos marcadas para detectar sequências específicas de DNA ou RNA diretamente nas células. FISH, a hibridização in situ por fluorescência utiliza sondas marcadas com fluoróforos para detectar sequências específicas de DNA. Aplicações incluem detecção de amplificações gênicas, como HAR2 em câncer de mama. Identificação de translocações cromossômicas, como BCR-ABL em leucemia mieloide crônica. Análise de aneuploidias, alterações no número de cromossomos. CIS, a hibridização in situ cromogênica similar a FISH, mas utiliza cromógenos em vez de fluoróforos, permitindo visualização em microscópio de luz convencional e melhor preservação morfológica. RNA-ISH detecta RNA mensageiro específico, permitindo avaliar expressão gênica em nível celular individual. 2.3 Citometria de fluxo. Técnica que analisa múltiplos parâmetros celulares simultaneamente à medida que as células passam em suspensão por detectores. Imunofenotipagem, em caracterização de populações celulares através de marcadores de superfície, essencial para diagnóstico e classificação de leucemias e linfomas. Análise diploidia de DNA, em avaliação do conteúdo de DNA para detecção de aneuploidias. Análise de ciclo celular, em determinação da distribuição de células nas diferentes fases do ciclo celular. 2.4 PCR em células isoladas. Aplicação de técnicas de PCR em amostras citológicas para detecção de patógenos, identificação de sequências específicas de micro-organismos. Análise de mutações, em detecção de alterações genéticas específicas em oncogenes e genes supressores tumorais. Microdissecção a laser, isolamento de células específicas para análise molecular direcionada. 2.5 Sequenciamento de nova geração, ONGS, em amostras citológicas. Aplicação de tecnologias de sequenciamento massivo paralelo em material citológico para perfil mutacional abrangente em análise simultânea de múltiplos genes relevantes. Detecção de variantes de baixa frequência, identificação de alterações presentes em subpopulações celulares minoritárias. Análise de fusões gênicas, identificação de rearranjos complexos. 3. Aplicações clínicas da citologia molecular. 3.1 Oncologia. A citologia molecular tem impacto profundo no diagnóstico e manejo do câncer. Diagnóstico preciso, em diferenciação entre lesões benignas e malignas em casos morfologicamente ambíguos. Classificação molecular, em subclassificação de tumores com morfologia similar mas comportamento biológico distinto. Identificação de alvos terapêuticos, em detecção de alterações moleculares passíveis de terapias direcionadas, como mutações de EGFR em câncer de pulmão, ALK em adenocarcinoma pulmonar. Monitoramento de doença residual, em detecção de células neoplásicas após tratamento. 3.2 Doenças infecciosas. Detecção viral, identificação de infecções virais como HPV, EBV, CMV, com determinação de subtipos específicos. Resistência antimicrobiana, em detecção de genes de resistência em bactérias e fungos. Co-infecções, identificação simultânea de múltiplos patógenos em uma mesma amostra. 3.3 Citogenética clínica. Diagnóstico pré-natal, em detecção de aneuploidias e alterações cromossômicas em células fetais.
a avaliação de abortos espontâneos, identificação de causas genéticas de perdas gestacionais. Síndromes genéticas, detecção de microdeleções e microduplicações cromossômicas. 4. Vantagens da citologia molecular. A integração de técnicas moleculares à citologia convencional oferece benefícios significativos. Maior sensibilidade em detecção de alterações não visíveis morfologicamente. Maior especificidade, identificação precisa de tipos celulares e processos patológicos. Diagnóstico objetivo em redução da variabilidade interobservador através de marcadores moleculares quantificáveis. A amostra mínima, impossibilidade de realizar múltiplas análises em material escasso. Diagnóstico precoce, identificação de alterações moleculares que precedem mudanças morfológicas visíveis. 5. Desafios e considerações técnicas. A implementação da citologia molecular enfrenta alguns desafios. Preservação de material, necessidade de fixação e processamento adequados para manter integridade molecular. Padronização, estabelecimento de protocolos reprodutíveis e controles de qualidade rigorosos. Interpretação integrada, necessidade de correlacionar achados moleculares com morfologia e contexto clínico. Custo-efetividade, em seleção apropriada de testes moleculares conforme indicação clínica. 6. Avanços recentes e perspectivas futuras. A citologia molecular continua evoluindo rapidamente. A análise de célula única, em caracterização molecular de células individuais, revelando heterogeneidade intratumoral. Biópsias líquidas, em detecção e análise de células tumorais circulantes e DNA tumoral circulante em fluidos corporais. Análise multiomica, em integração de dados genomicos, transcriptomicos, proteomicos e metabolomicos da mesma amostra citológica. Inteligência artificial, em desenvolvimento de algoritmos para interpretação automatizada de dados morfológicos e moleculares. 7. Conclusão. A citologia molecular representa um avanço significativo na medicina diagnóstica, combinando a acessibilidade e rapidez da citologia convencional com a precisão e informação funcional das técnicas moleculares. Esta abordagem integrada permite diagnósticos mais precisos, estratificação prognóstica refinada e seleção terapêutica personalizada, exemplificando a tendência da medicina moderna em direção a abordagens multimodais e personalizadas. A evolução contínua das tecnologias moleculares e sua crescente acessibilidade prometem expandir ainda mais as aplicações da citologia molecular, consolidando seu papel como ferramenta diagnóstica essencial na prática clínica contemporânea. Hematologia. A hematologia é a especialidade médica e laboratorial dedicada ao estudo do sangue, seus componentes celulares, proteínas plasmáticas, órgãos hematopoéticos e distúrbios relacionados. Esta ciência investiga tanto a fisiologia normal quanto as alterações patológicas do sistema hematológico. Conceitos fundamentais. Sangue, em tecido conjuntivo líquido que representa aproximadamente 7% do peso corporal, composto por elementos celulares a 45% e plasma a 55%. Hematopoiese, em processo de formação e maturação das células sanguíneas na medula óssea, regulado por fatores de crescimento e citocinas específicas. Hemostasia, em sistema complexo que mantém o sangue em estado fluido dentro dos vasos e promove coagulação quando necessário, envolvendo plaquetas, fatores de coagulação e endotélio vascular.
Imunohematologia, em estudo das interações entre sangue e sistema imunológico, incluindo grupos sanguíneos, compatibilidade transfusional e reações imunológicas. Componentes sanguíneos. Eritrócitos, glóbulos vermelhos, células anucleadas ricas em hemoglobina, responsáveis pelo transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Representam o componente celular mais abundante, com aproximadamente 5 milhões por microlitro de sangue. Leucócitos, glóbulos brancos, células do sistema imunológico divididas em granulócitos, aneutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, cada tipo com funções específicas na defesa do organismo. Plaquetas, trombócitos, fragmentos citoplasmáticos derivados de megacariócitos, essenciais para a hemostasia primária e coagulação sanguínea. Plasma, um componente líquido do sangue contendo água, proteínas, albumina, globulinas, fatores de coagulação, eletrólitos, nutrientes e produtos metabólicos. Principais técnicas diagnósticas: hemograma completo, exame laboratorial que avalia quantitativa e qualitativamente os elementos celulares do sangue, incluindo eritrograma, leucograma e plaquetograma. Esfregaço sanguíneo, em análise microscópica da morfologia das células sanguíneas, fundamental para a identificação de alterações qualitativas. Mielograma, exame citológico da medula óssea obtida por aspiração, permitindo avaliação direta do tecido hematopoético. Biópsia de medula óssea, em análise histológica que preserva a arquitetura medular, essencial para diagnóstico de diversas condições hematológicas. Testes de coagulação, em avaliação da hemostasia através de exames como tempo de protrombina, ATP, tempo de tromboplastina parcial ativada, ATT-PARA, e dosagem de fibrinogênio. Aplicações clínicas. Anemias, em diagnóstico e classificação de condições caracterizadas por redução da massa eritrocitária, incluindo anemias carenciais, hemolíticas e aplásicas. Neoplasias hematológicas, em caracterização de leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e síndromes mielodisplásicas através de análises morfológicas, imunofenotípicas e moleculares. Distúrbios hemorrágicos e investigação de condições como hemofilias, doença de von Willebrand e trombocitopenias que predispõem a sangramentos. Estados hipercoaguláveis, na avaliação de trombofilias hereditárias e adquiridas que aumentam o risco de eventos trombóticos. Medicina transfusional, em seleção de componentes sanguíneos compatíveis para transfusão e manejo de reações transfusionais. A hematologia representa um campo fundamental da medicina diagnóstica e terapêutica, fornecendo informações essenciais para avaliação do estado geral de saúde, diagnóstico de doenças específicas e monitoramento de tratamentos em diversas especialidades médicas. Biologia molecular, citologia e hematologia, em fundamentos e aplicações clínicas. 1. Introdução. A compreensão dos processos biológicos fundamentais que ocorrem no corpo humano experimentou avanços extraordinários nas últimas décadas, revolucionando nossa capacidade diagnóstica e terapêutica. 3 áreas interconectadas têm papel central nesta revolução: a biologia molecular, que estuda os mecanismos moleculares da hereditariedade e expressão gênica, a citologia, que investiga a estrutura e função das células, e a hematologia, que se dedica ao estudo do sangue e seus componentes. Estas disciplinas, anteriormente consideradas campos distintos de conhecimento, convergem cada vez mais na prática clínica moderna,
oferecendo abordagens complementares que permitem diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e monitoramento eficaz de diversas condições. Juntas, formam a base da medicina de precisão, que busca adaptar intervenções às características individuais de cada paciente. 2. Biologia molecular, o Código da Vida. 2.1 Fundamentos da biologia molecular. A biologia molecular investiga os processos fundamentais que ocorrem no nível molecular dentro das células, com foco especial nos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e proteínas. O dogma central da biologia molecular estabelece o fluxo de informação genética. O DNA é transcrito em RNA, que por sua vez é traduzido em proteínas, as moléculas efetoras que realizam a maioria das funções celulares. O genoma humano, composto por aproximadamente 3 bilhões de pares de bases, contém cerca de 20 mil genes codificadores de proteínas. Entretanto, a complexidade biológica não deriva apenas destes genes, mas também de elementos regulatórios, RNA não codificantes e modificações epigenéticas que modulam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. 2.2 Técnicas fundamentais em biologia molecular. 2.2.1 Extração e purificação de ácidos nucleicos. O primeiro passo para análises moleculares é a obtenção de DNA ou RNA de alta qualidade. Métodos modernos incluem extração por fenolclorofórmio, em técnica clássica baseada na separação de fases. Kits comerciais utilizam membranas de sílica ou resinas magnéticas para captura seletiva. Extração automatizada, em sistemas robotizados que garantem reprodutibilidade e minimizam contaminação. 2.2.2 PCR, a reação em cadeia da polimerase. A PCR revolucionou a biologia molecular ao permitir a amplificação exponencial de sequências específicas de DNA. Variantes importantes incluem RT-PCR, permite análise de RNA através de transcrição reversa seguida de PCR. qPCR, a PCR quantitativa quantifica em tempo real o material genético, essencial para diagnósticos. Digital PCR, oferece quantificação absoluta através da partição da amostra em milhares de reações individuais. 2.2.3 Sequenciamento de DNA. O conhecimento da sequência exata de nucleotídeos permite identificar mutações, polimorfismos e outros marcadores moleculares. Sequenciamento Sanger, método tradicional baseado em terminadores de cadeia, ainda referência para sequências curtas. NGS, o sequenciamento de nova geração permite análise paralela de milhões de fragmentos, reduzindo drasticamente custos e tempo. Sequenciamento de terceira geração, em tecnologias como Nanopore e PacBio que analisam moléculas únicas em tempo real. 2.3 Aplicações clínicas da biologia molecular. 2.3.1 Diagnóstico molecular de doenças infecciosas. Técnicas moleculares permitem identificação rápida e precisa de patógenos, superando limitações dos métodos convencionais. Detecção direta, identificação do material genético de vírus, bactérias, fungos e parasitas. Genotipagem, em caracterização de subtipos virais, como em HIV e HCV, para orientar tratamento. Resistência antimicrobiana, identificação de genes de resistência para orientar terapia adequada. 2.3.2 Oncologia molecular.
O câncer é fundamentalmente uma doença genética, resultante do acúmulo de alterações no DNA, mutações drivers, identificação de alterações genéticas que impulsionam o crescimento tumoral. Assinaturas moleculares, classificação de tumores com base em perfis de expressão gênica. Medicina de precisão em seleção de terapias-alvo baseadas no perfil molecular do tumor. Biópsia líquida em detecção de DNA tumoral circulante no sangue para diagnóstico e monitoramento. 2.3.3 Genética médica. A análise molecular permite diagnóstico preciso de doenças hereditárias e avaliação de risco. Sequenciamento de painéis gênicos e análise simultânea de múltiplos genes associados a determinadas condições. Isoma e genoma completo, identificação de variantes raras e novas causas genéticas de doenças. Farmacogenomia em personalização de tratamentos com base no perfil genético individual. 3. Citologia em a célula como unidade fundamental. 3.1 Princípios fundamentais da citologia. A citologia estuda a estrutura, função e composição das células, as unidades básicas de todos os organismos vivos. O corpo humano contém aproximadamente 37 trilhões de células organizadas em mais de 200 tipos celulares distintos, cada um especializado para funções específicas. A análise citológica permite examinar características morfológicas e funcionais das células, fornecendo informações valiosas sobre processos fisiológicos e patológicos. A citologia diagnóstica utiliza estas informações para identificar alterações celulares associadas a diversas condições, desde inflamações até neoplasias. 3.2 Métodos em citologia diagnóstica. 3.2.1 Coleta e preparação de amostras. A qualidade da análise citológica depende fundamentalmente da adequada coleta e processamento das amostras. Citologia esfoliativa em análise de células naturalmente descamadas ou coletadas por raspagem. Citologia aspirativa, uma obtenção de células através de aspiração por agulha fina, APAF. Citocentrifugação, uma concentração de células de líquidos biológicos para análise. Citologia em base líquida, em preservação de células em meio líquido, reduzindo artefatos e contaminantes. 3.2.2 Técnicas de coloração. Diferentes métodos de coloração destacam estruturas celulares específicas. Papa Nicolau, uma coloração diferencial que permite visualizar detalhes nucleares e citoplasmáticos. Gienza, ideal para análise de elementos sanguíneos e parasitas. Colorações especiais, em técnicas específicas para identificação de componentes celulares particulares. 3.2.3 Citologia molecular e imunocitoquímica. A integração de técnicas moleculares amplia significativamente o potencial diagnóstico da citologia. FISH, a hibridização in situ por fluorescência detecta alterações cromossômicas específicas. Imunocitoquímica, identifica proteínas específicas utilizando anticorpos marcados. Citometria de fluxo, em análise multiparamétrica de características celulares. 3.3 Aplicações clínicas da citologia. 3.3.1 Citologia ginecológica. O exame de Papa Nicolau revolucionou a prevenção do câncer cervical. Rastreamento e identificação de lesões pré-malignas e malignas do colo uterino.
Classificação de Bethesda em sistema padronizado para reportar alterações citológicas. Correlação com HPV em integração com testes moleculares para vírus HPV. 3.3.2 Citologia oncológica. A análise citológica é fundamental para diagnóstico e estadiamento de neoplasias, par de nódulos, e na avaliação de lesões em tireoide, mama, linfonodos e outros órgãos. Citologia de líquidos cavitários, em detecção de células malignas em derrames pleurais, peritoneais e pericárdicos. Lavado broncoalveolar em diagnóstico de doenças pulmonares, incluindo neoplasias. 3.3.3 Citologia de líquor e urina. Análise de fluidos biológicos para diagnóstico de diversas condições. Líquor cefalorraquidiano em avaliação de meningites, encefalites e carcinomatose meníngea. Urina em detecção de neoplasias urológicas, infecções e alterações inflamatórias. 4. Hematologia, o tecido líquido. 4.1 Fundamentos da hematologia. A hematologia estuda o sangue, seus componentes celulares e as doenças que os afetam. O sangue, considerado um tecido conjuntivo líquido, representa aproximadamente 7% do peso corporal e desempenha funções vitais de transporte, defesa e homeostase. Os principais componentes celulares do sangue incluem eritrócitos, glóbulos vermelhos responsáveis pelo transporte de oxigênio. Leucócitos, glóbulos brancos, células do sistema imunológico, divididas em granulócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Plaquetas, em fragmentos citoplasmáticos essenciais para a hemostasia. 4.2 Técnicas hematológicas fundamentais. 4.2.1 Hemograma completo. Exame básico que avalia quantitativa e qualitativamente os componentes celulares do sangue. Eritrograma, em quantificação de eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e índices hematimétricos. Leucograma, em contagem total e diferencial de leucócitos. Plaquetograma, em avaliação quantitativa e morfológica das plaquetas. 4.2.2 Análise morfológica do sangue periférico. A observação microscópica do esfregaço sanguíneo fornece informações valiosas. Morfologia eritrocitária, identificação de alterações como anisocitose, poiquilocitose e inclusões. Avaliação leucocitária, em análise de alterações morfológicas e de maturação. Estimativa plaquetária, em confirmação da contagem e avaliação morfológica. 4.2.3 Mielograma e biópsia de medula óssea. A análise direta do tecido hematopoético. Aspirado medular, em avaliação citológica das células precursoras sanguíneas. Biópsia de medula, em análise histológica que preserva a arquitetura medular. Imunofenotipagem, em caracterização de populações celulares através de marcadores específicos. 4.3 Aplicações clínicas da hematologia. 4.3.1 Anemias. Condições caracterizadas por redução da massa eritrocitária. Anemias carenciais, em deficiências de ferro, vitamina B12 e folato. Anemias hemolíticas, em destruição prematura de eritrócitos. Anemias aplásicas, em falência da produção medular. 4.3.2 Neoplasias hematológicas.
proliferações clonais de células sanguíneas ou precursores. Leucemias agudas, proliferação de blastos com bloqueio maturativo. Síndromes melodisplásicas, hematopoiese ineficaz com risco de evolução para leucemia. Neoplasias mieloproliferativas, produção excessiva de células mieloides maduras. Linfomas, proliferações clonais de linfócitos que afetam primariamente linfonodos. 4.3.3 Hemostasia e coagulação. Avaliação de distúrbios hemorrágicos e trombóticos. Coagulograma, em testes como TP, TT-Pará e fibrinogênio para avaliação da cascata de coagulação. Testes plaquetários, na avaliação funcional das plaquetas. Trombofilia e investigação de predisposição a eventos trombóticos. 5. Integração entre biologia molecular, citologia e hematologia. 5.1 Abordagem diagnóstica integrada. A medicina laboratorial moderna beneficia-se da complementaridade entre estas disciplinas. Leucemias e linfomas, em diagnóstico baseado em morfologia, imunofenotipagem e alterações genético-moleculares. Tumores sólidos, em caracterização através de citologia, histologia e perfil molecular. Doenças infecciosas, identificação de agentes patogênicos por métodos diretos e indiretos. 5.2 Medicina personalizada. A integração destas áreas permite abordagens terapêuticas individualizadas. Terapias-alvo, em seleção de medicamentos baseada em alterações moleculares específicas. Monitoramento de resposta e avaliação de doença residual mínima por métodos sensíveis. Previsão de toxicidade em ajustes terapêuticos baseados em perfil farmacogenômico. 6. Avanços recentes e perspectivas futuras. 6.1 Tecnologias emergentes. Inovações que estão transformando o diagnóstico laboratorial. Sequenciamento de célula única em análise do perfil molecular de células individuais. Biópsias líquidas em detecção de biomarcadores circulantes para diagnóstico não invasivo. Edição genômica em tecnologias como CRISPR com potencial terapêutico. Inteligência artificial em algoritmos para interpretação de dados complexos. 6.2 Medicina de precisão. A convergência destas disciplinas está redefinindo a prática médica. Terapias personalizadas e intervenções baseadas no perfil molecular individual. Prevenção personalizada e estratégias preventivas adaptadas ao risco genético. Monitoramento contínuo em acompanhamento de biomarcadores em tempo real. 7. Formação e atuação profissional. 7.1 Formação acadêmica e especialização. Caminhos para capacitação nestas áreas. Graduação em biomedicina, farmácia, medicina, biologia. Pós-graduação em especializações, mestrados e doutorados em áreas específicas. Residências, programas de residência em patologia clínica e medicina laboratorial. 7.2 Campos de atuação. Oportunidades profissionais em diversos setores. Laboratórios clínicos em realização e interpretação de exames diagnósticos. Centros de pesquisa em desenvolvimento de novos métodos e biomarcadores. Indústria farmacêutica em pesquisa clínica e desenvolvimento de terapias-alvo.
hospitais, em suporte diagnóstico especializado e medicina personalizada.